Então, vamos lá. Erro 3, corpo rígido. Cara, você começa a pilotar, muita gente tem esse defeito, porque nunca parou para pensar. E é quase uma reação normal do corpo de quem está aprendendo ou já está há algum tempo e aprendeu errado a pilotar a moto. Então, você está pilotando há algum tempo, a tendência é que o seu corpo tenha um medo, o seu subconsciente tenha um medo que faz com que você grude mais no guidão e retese mais os seus músculos, tá? Quando você faz isso, você passa a isso que eu escrevi aí, ó. Com o tempo, muitos passam a pilotar duros. Isso pode acontecer por você não ter consciência ou pode acontecer por você ficar demais em cima da moto. O ideal, numa viagem de moto, eu já viajei muito na vida, tá? É cada hora e meia, excepcionalmente 2 horas, você parar. Porque a partir daí você começa a ter rigidez muscular. O seu músculo começa a ficar cansado, a sua mente cansa, o seu corpo cansa e você vai ficando mais rígido na moto. Em moto, não pode ter um sujeito com o corpo rígido em cima dela, porque a moto, ela mexe. E você tem que mexer junto com a moto e mexer a moto, tá certo? Então, erro 3, corpo rígido. Olha aí o que é corpo rígido. Braços travados, ombros tensos e falta de mobilidade na curva, por exemplo. Então, braços travados, o cara gruda no guidão e segura firme o guidão. Quando você faz isso, olha o meu ombro, onde é que está aqui, ó. Ele subiu. Agora, se eu largar o guidão, o ombro desce. Se eu pegar o guidão assim, ó, naturalmente, não tem problema. Mas se eu pegar forte, imediatamente você vai sentir aqui, ó, no ombro, que o ombro vai subir. Então, ombros tensos. Ombros tensos significa o quê? Dor daí a um tempo. Então, muito cuidado. E falta de mobilidade na curva. É aquele cara que vai fazer a curva e quer ficar com o corpo reto. Quer deixar o corpo no mesmo lugar, né? A moto vira e ele quer ficar no mesmo lugar. Não dá certo isso, cara. A moto precisa da maleabilidade do seu corpo, dos seus braços moles, porque você pode precisar desviar, e dos seus ombros relaxados, para você não começar a ter dor aqui, ó, tá? Se você começar a ter dor aqui, isso atrapalha a tua pilotagem, atrapalha teu olhar, atrapalha teu reflexo. Imagina essa situação aí, teu reflexo foi para a cucuia faz tempo, meu amigo, faz tempo. A moto precisa se mexer. Corpo travado atrapalha e é perigoso, porque não atrapalha só o movimento da moto, atrapalha até o seu reflexo. Então a gente tem que fazer isso com o maior cuidado, sempre estar pilotando consciente para procurar manter ombros relaxados, corpo relaxado, coluna relaxada. Senão, você anda 15 minutos, 20 minutos, você não aguenta mais ficar em cima da moto. Começa a doer tudo, tá certo? E erro 4, pilotar no automático. Cara, isso aí é um problema. É o maior inimigo do motociclista, cara. O cara é experiente, então ele chega na moto, senta, dá partida, liga, sai, faz tudo automaticamente. Mas, cara, pilotar no automático funciona num caminho conhecido. Mesmo assim, tem que tomar cuidado, porque um caminho conhecido muda do dia para a noite com uma chuva. E isso eu estou falando de asfalto, tá? Se for terra, então Deus me livre. Trânsito rotineiro. Ah, estou acostumado, eu vou sempre, tá? Com esse trânsito aí. Esse trânsito aí eu estou acostumado com ele, tá bom. Desde quando tem rotina em trânsito, cara? Isso não existe. E tem gente que fala exatamente isso aí que eu estou dizendo aqui. Não, o caminho é meu conhecido, fica sossegado, eu vou na boa. Então, ele vai na cabeça dele que ele conhece tudo, sabe tudo. É apenas o máximo. Ah, o trânsito também, cara, esse trânsito aí eu pego todo dia. É tudo igual. Nunca, não existe trânsito igual. Isso é uma piada, cara, né? Então, e tem também a falta de atenção plena. Quer dizer, o cara tá ali, ele tá pensando na namorada, tá pensando não sei o quê. Aí passa uma menina aqui, ele dá aquela olhada. Quando ele olha para frente, pode estar tudo parado. Então, a falta de atenção plena, cara, o trânsito rotineiro, o caminho conhecido, são coisas perigosas, porque isso significa você pilotar no automático, tá? Então, a rotina, aquele trechinho, sabe aquele trechinho que você faz para ir trabalhar todo dia, vai e volta?
é uma rotina, e essa rotina ela não pode ser encarada assim, porque ela mata a atenção. E desde quando você pilota a moto sem atenção? Impossível. Você vai sofrer um problema, você vai cair. E pior, pode sofrer um acidente grave, tá? Então, esse erro 4, pilotar no automático, é um dos erros mais comuns, principalmente daqueles que usam a moto para trabalhar. É um erro muito comum. E isso é muito ruim, porque, cara, moto você conserta em um dia, 2 dias, 3 dias. Agora, o corpo humano são meses para consertar. E ninguém aqui quer que nenhum de vocês se machuque. Que você se machuque, eu não quero que você se machuque. É por isso que eu estou fazendo essa live aqui. Ah, o que você ganha com isso, Adail? Eu ajudo alguém. Com certeza eu ajudo alguém. Todos os dias eu acordo com o seguinte propósito: hoje eu preciso ajudar alguém. E como é que eu faço isso? Eu posso fazer ajudando uma pessoa a atravessar a rua, eu posso fazer dirigindo devagar, ajudando alguém que poderia ser atropelado por mim. Eu posso fazer isso ensinando alguma coisa para alguém, como eu estou fazendo aqui. Posso fazer isso ensinando pela internet, ensinando pessoalmente, conversando com uma pessoa, tomando um café, um copo d'água, sei lá. Então eu sempre acordo com esse propósito. Hoje eu preciso ajudar alguém, tá? Então hoje eu estou ajudando alguém, que nesse caso é você, tá? Eu quero te ajudar sempre com esses avisos aqui, que às vezes você, como um motociclista muito acostumado, tá? Ou muito experiente, acha que não. Ah, olha o que ele está ensinando, isso eu já sei tudo, e cai fora da live, não assiste. Eu aconselho a assistir, porque eu assisto, tá? E olha, eu tenho mais de 50 anos de motociclismo. E eu só sofri 2 acidentes na vida. Um porque furou o pneu e o outro que uma pessoa atravessou o sinal vermelho. Eu estava devagarzinho e foi a minha sorte. Bom, erro 5, parar de treinar. Ah, muitos dizem, ando há 20, 30 anos, eu não preciso treinar. Cara, será que você nunca precisa treinar? Você nunca sofre um susto? Né? Porque se você andar direitinho, demora mais para você tomar um susto. Mas se você anda um pouquinho aqui naquele momento de pressa, você tomar um susto, se você não souber exatamente o que o teu corpo tem que fazer do ponto de vista subconsciente, tá? Uma frenagem de emergência, que foi, aliás, o assunto da aula passada, do vídeo passado, uma frenagem de emergência tem que estar na tua cabeça pronta. Você não tem que dar tempo de você pensar nisso. E o jeito de você manter isso pronto é treinando. E como é que eu faço para treinar, Daí? Treina, frenagem num lugar vazio, num domingo, num lugar que você vai passear, numa estrada vazia. Você pode treinar uma série de coisas, tá? Tudo dentro dos aspectos do motociclismo. Como entrar numa curva, como sair de uma curva, como dirigir o meu olhar durante uma curva, como dirigir o meu olhar durante uma reta. Então, tem um monte de coisa. Como fazer a frenagem com eficiência e vai por aí. Então, é importante treinar. Eu treino, viu, pessoal? Eu treino. Pode ter certeza disso. Bom, outra coisa, né? Outra não, a mesma que eu acabei de falar, olha aí, ó. Frenagem de emergência não praticada. Treina, cara. Curvas feitas no hábito. E se de um dia para o outro, como eu falei agora há pouco, deu uma chuva e formou um bolsão de areia? E aí você enxerga ela, o que você faz? Curva feita no hábito, o cara nem presta atenção no chão. Não, você tem que estar sempre prestando atenção no chão. Aqui e lá, tá? Aqui e lá longe. Não aqui só, aqui na frente. É muito perigoso você olhar muito próximo da moto o tempo todo. Você tem sempre que antecipar as reações suas em função do que você vê lá na frente, tá? Então, curva feita no hábito é um perigo. Então, a falta de atualização, tá? Até do próprio local que você está andando todo dia, você pensa que está atualizado, mas uma chuva muda tudo. Uma enxurrada muda tudo, tá? Então, sempre você tem que estar se atualizando, seja na pilotagem, seja naquele trajeto, principalmente naquele trajeto que você faz todo dia, e que você tenha certeza de que está perfeito, né? Cara, olha, guarda essa frase. Escreve, por favor, escreve aí essa frase. Quem não treina, desaprende.
Então, não pare de treinar. Tem uma oportunidade com a moto? Treina, cara. Não queira fazer tudo da sua cabeça no momento que acontecer, porque não vai dar certo. Você tem que estar com isso dentro do teu subconsciente, pronto para você fazer uma frenagem de emergência, entrar numa curva e mudar a trajetória da curva. Enfim, estar numa velocidade e mudar para outra, perceber a distância, perceber uma série de coisas, né? Então, o olhar preguiçoso não permite isso, o cansaço não permite isso, tá? Então, isso tudo você tem que cuidar. O travamento do corpo não permite isso, o travamento dos braços, principalmente, não permite que você saia da sua trajetória para escapar de um acidente, para escapar de cair e vai por aí afora. Então, quem não treina, desaprende, tá ok? E onde isso acontece na vida real? Eu acabei já de explicar para vocês várias vezes aqui. No dia a dia, todos esses erros ocorrem no dia a dia. Então, todos os erros que eu mostrei para vocês, no final a gente faz uma recapitulação rápida, eles acontecem no dia a dia. Ah, mas comigo não acontece. Ah, tá, perfeito. A mesma coisa que você falar. Meu país tem lei, mas para mim a lei não serve, não funciona. Tá bom. Motociclismo, na vida real e dentro da lei, tá? Sempre pensar nisso. Porque quando você está dentro da lei, você não vai ser aquele cara que vai falar assim, cara, eu estou cansado de escutar isso. O nego fala, pô, fui multado de novo. É a indústria do radar. Ah, tá, a indústria do radar. O radar saiu correndo atrás de você para te multar, né? Que maravilha, então. Não é bem assim que funciona, né? Então, esses erros aparecem no dia a dia, acontecem do nada, e se você não estiver preparado, você dança. Correto? Onde que é o dia a dia? Trânsito urbano, estradas conhecidas, passeios tranquilos, cara, você está passeando, está sossegado. E quando você está passeando sossegado, você está desatento. Então, você pode passear sossegado, mas consciente de que você tem que estar atento, tá ok? Isso tanto no trânsito urbano, quanto em estradas conhecidas, quanto em passeios tranquilos. A gente tem que estar sempre atento, tá ok? E é aí, né, que a gente baixa a guarda. Quando a gente baixa a guarda no dia a dia, porque você está acostumado, aí você baixou a guarda, você dança. Tá? Então não pode nunca, cara. Pilotou moto, não baixa a guarda. Pilotou carro, não baixa a guarda, nunca. Pilotagem defensiva, sempre. Se você pilota ofensivamente, você é um sério candidato a ocupar um leito do hospital, quiçá de uma UTI. Deus o livre disso. Deus o livre disso, tá? Então, sempre pilotar com a guarda alta, nada de baixar a guarda e se deixar envolver em acidentes ou em quedas desnecessárias por simples descuido, né? Não pode acontecer isso. Uma das coisas importantes que a gente tem que ter nessa vida e que isso não é ensinado nos dias de hoje, lamentavelmente, nos dias de hoje, essa palavra humildade, sabe pela qual ela foi trocada? Pela palavra competitividade. Agora eu te pergunto, o que a competitividade te traz de bom, além de você se achar o máximo? Inclusive para pessoas que você nem conhece, estranhos, que você nem sabe quem são. Então, cara, humildade, eu tenho um ditado, cara, eu tenho um ditado que é assim, ó, humildade é bom e nunca, mas nunca fez mal para ninguém. Então, depois de décadas, né, pilotando, eu aprendi, isso é uma frase minha, uma coisa, todo dia dá para melhorar. Da mesma forma que eu acordo pensando, hoje eu tenho que ajudar pelo menos uma pessoa, hoje eu tenho que ajudar pelo menos a mim mesmo. Eu preciso melhorar em algum ponto na minha pilotagem de motocicleta ou no que for, ok? Isso é fundamental para quem realmente quer ser um bom motociclista. Humildade é bom e não faz mal para ninguém, tá? E essa é uma conclusão forte, tá? Muito forte. Você tem que, ó, pega a caneta e o lápis e escreve aí. Conclusão forte. Experiência ajuda,
revisar os fundamentos da pilotagem, salva. Aí você pergunta, mas como é que eu vou fazer isso, Adail? Falei, bom, eu estou dando um curso aqui, literalmente um curso gratuito, né, que não vai ficar aqui gravado. É um curso gratuito de segurança. Então, basta que você assista e veja as coisas que eu falei no decorrer desse curso. Esse aqui é o episódio 4, vai ter mais um episódio dentro desse cursinho aqui, sintético, vamos dizer. Não é tão sintético assim, mas é um curso que tem conteúdo, que te alerta, que te ensina muitas coisas, tá? Esse aqui, essa aula de hoje especificamente, é mais para alertar, porque nas outras anteriores eu já ensinei muitas coisas também. Então, esses fundamentos você revisa, você estuda de novo, e esses fundamentos é o que vai te salvar. São os fundamentos que vão te salvar no futuro. A experiência é muito boa. É muito bom a gente ter experiência. Mas é muito bom também a gente aprender a cada dia mais ou revisar a cada dia mais aquilo que a gente aprendeu corretamente no passado. E não achismo, tá? E não esse negócio de achismo. Essa história de que frear com o freio dianteiro faz a moto capotar é um achismo. Pode fazer? Pode fazer também. Mas se você frear do jeito que eu ensinei em um dos episódios atrás aí, no episódio de frenagem de emergência, por exemplo, tá? Você vai saber fazer direitinho. E aí você não vai ter esse problema, né, de se estrepar aí numa emergência. Então, experiência ajuda muito, é importante ter experiência, é importante revisar fundamentos da pilotagem, porque é isso que vai te salvar. A tua experiência, mais fundamentos bem lembrados, significam o quê? Nada. Nenhum acidente, zero. Olha que maravilha. É a única vez que você soma uma coisa com a outra, esperando ter alguma coisa maior, e de repente você descobre que é zero. Zero acidentes. Ótimo. Esse é o objetivo da coisa, né? Bom, então agora eu quero te pedir, cara, que se você gostou dessa aula, que você curta, que você compartilhe. Se você está inscrito aqui, pô, muito obrigado, cara, pela tua atenção. Você que está assistindo gravado ou está assistindo ao vivo. Mas, cara, se você não está inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreve, cara. Se inscreve porque você vai aprender muita coisa aqui. Eu acho que centenas de vídeos aqui, ou mais, eu não tenho certeza, tá? Eu não sei se já dá uns 1000 vídeos, eu preciso olhar, faz muito tempo que eu não olho. Mas eu devo ter centenas de vídeos aqui, embora eu tenha ficado praticamente um ano sem, por razões particulares, sem publicar nada. Então, cara, é importante que você perca aqui um minutinho, curtindo, compartilhando. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa que você chegar para o YouTube e falar assim, ó, YouTube, esse vídeo que eu assisti, ele é muito bom. Por que você não faz o seguinte? Mostra ele para outras pessoas, para que essas pessoas venham e conheçam o Adail, o professor Adail, o Padre Vídeo, né? O padre da Padre Vídeos, porque ele, cara, é motociclista há muito tempo, ele sempre ensina as coisas aqui, tem muita coisa legal para assistir. Quando você faz isso, curtindo, compartilhando, quando não compartilhando, mas curtindo e fazendo um comentário, você está dizendo isso para o YouTube. Está dizendo assim, em poucas palavras agora. YouTube, mostra para outras pessoas. O vídeo é bom, tá? Então, eu espero que você tenha gostado, que realmente vale a pena, tá? Que você tenha gostado de ter assistido isso. E como eu disse, né? Vamos fazer uma coisa aqui agora. Eu vou voltar todos os slides e a gente vai rapidamente passar os erros, apenas os erros, tá ok? Então, vamos lá. Mas passar muito rápido mesmo. Então, a pilotagem segura na vida real. É importante saber que a maioria dos acidentes acontece com iniciantes, né? Não acontece com iniciantes, acontece com gente experiente. Então, é importante saber disso. Eu prometi para você que ia mostrar erros comuns que derrubavam motociclistas experientes, e mostrei. Então, aqui o que acontece e os erros. Isso aqui que eu quero frisar. Erro 1, frear tarde demais. Deixar para frear em cima, subestimar a distância, confiar só no freio traseiro, tá? Olhar preguiçoso.
Cara, é parar de prestar atenção. Tem que olhar corretamente, tá? Olhar muito perto, ficar fixo no carro da frente. Quando você olha fixo numa coisa, você vai em cima dela, sabia? Então tem que tomar muito cuidado. Não antecipa curvas e retas. Entra na curva com calma, aí você faz a curva, entra na reta com calma, aí você acelera, cara. E quem não antecipa a velocidade correta para qualquer manobra se surpreende e se surpreende tomando um belo de um chão ou coisa pior. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. No erro 3, o corpo rígido. Sempre que você está pilotando uma moto, você não pode estar travado na moto. Isso não faz bem nem para você, nem para a moto, tá ok? Então, é importante a gente saber que você tem que estar maleável. A moto tem esse grande lance, ela é maleável. Então, você tem que estar acompanhando os movimentos da moto, perfeito? Desculpem, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Os braços. Quando eu falo em corpo rígido, eu estou dizendo de braços que ficam travados, ombros. Travou o braço, o ombro sobe. É tenso. Dói tudo aqui depois. Falta de mobilidade em curva, tem que deitar com a moto. E o resumo do erro 3 é a moto precisa se mexer, corpo travado atrapalha. Então, moto precisa se mexer. E no erro 4, pilotar no automático. Achar que você faz aquilo todo dia e como você faz todo dia, está tudo certo, você sabe fazer e não vai dar erro nenhum. Uma grande bobagem. A gente sabe disso. Então, erro 4, nunca pilote no automático. Sempre fique atento, tá? Mesmo que o caminho seja conhecido, o trânsito rotineiro, falta de... E aí você tem aquela falta de atenção plena, né? Então, esse erro 4 é bem complicado, principalmente para quem tem rotina em pilotagem, e a pilotagem com rotina mata a atenção, e a atenção pode te matar, tá? Erro 5, parar de treinar. Sempre é conveniente que a gente treine, principalmente quando a gente muda de moto, tá? Então, de repente, você trocou a moto, você acha, não, é igual a outra. Não é. Cada moto é diferente da outra, tá? Eu costumo brincar dizendo o seguinte, só tem uma moto que é igual a qualquer uma, não tem a menor graça, não faz a menor diferença. Sabe o que é? É a Honda. Não tenho nada contra a Honda, eu gosto de Honda também. Mas se andar numa bis, vamos tirar aí o aspecto de motor, de potência, de velocidade, mas simplesmente você senta numa bis e anda numa bis, aí você senta numa CG e anda na CG, aí você senta em qualquer moto da Honda, você vai perceber que muda praticamente nada, você praticamente parece estar na mesma moto. Só muda a aceleração, né? E o tamanho e o peso da moto. Mas a postura e tal, é tudo igual, sempre igual. Mas quando você sai da Honda e pula para uma outra, é completamente diferente. E mesmo na Honda, apesar de ser tudo igual, é outra moto, porque tem outras coisas que variam, tá ok? Então, prestar muita atenção nisso, tá? Preste muita atenção nisso e nunca pare de treinar. Pegou moto nova? Vai treinar frenagem, vai treinar curva, tudo com cuidado, com atenção, seguindo a linha correta, tá ok? Então, aí, alguns exemplos que você não deve parar de fazer, de treinar, tá ok? Quem não treina, desaprende. Esse é o ponto final aqui, né? E esses erros aparecem no dia a dia. Então, nós temos aí alguns erros que aparecem no dia a dia, tá? E isso aí acontece porque a gente abaixa a guarda. Você está tão acostumado, está tão ali, a gente baixa a guarda e aí a gente está sujeito a sofrer realmente acidentes, né? E essa conclusão aqui é importante, é você ser humilde o suficiente para entender que você precisa sempre aprender, tá? Sempre, sempre aprender, mas aprender corretamente e não ouvir a rádio boato. Rádio boato é outra coisa, tá ok? Experiência ajuda, revisar fundamentos salva, ou seja, aprendeu direitinho, perfeito. Vai lá, estuda outra vez, treina, faz tudo certinho, que eu te garanto que a sua chance de se acidentar é mínima. E a falta de atenção, então, essa não pode acontecer nunca, sempre ter muita atenção. Pessoal, eu espero, né, que vocês tenham gostado da aula e deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa. Se alguém quiser conversar comigo, está à disposição. Se quiser entrar aqui na live, eu ponho o link aí, você entra aqui, nós conversamos tete a tete. Deixa eu ver, o Amilcar escreveu aqui, é o Amilcar, né? Isso, show de aula, parabéns, revisar as regras de segurança é de suma importância, sem dúvida,
Isso aí, amigo. A Milker escreveu também que o cansaço excesso de confiança e falta de iniciativa levam ao erro, à queda e ao acidente. Essa é a pior parte do motociclismo, né, cara? A melhor parte do motociclismo é você estar em cima da moto, passeando, viajando com outro amigo e tal, direitinho. E sempre lembrando, uma coisa que eu quero sempre lembrar em todas essas minhas aulas aqui, eu quero lembrar. Eu tenho sentido isso, né? Quando eu estou de carro, eu percebo o pessoal de moto. Então, uma das coisas que eu aprendi agora também é isso, é andar de carro prestando atenção mais do que eu já prestava no pessoal de moto. Ponto número 1. O pessoal de moto eu sou motociclista, então vamos falar, vou falar em mim, não vou falar nos outros, em mim. Eu, quando sou motociclista, eu acho que todas as leis foram feitas para os carros. Por exemplo, o sinal fecha ou está no amarelo, eu acho que eu tenho o direito de passar. Eu já vi muitos motociclistas que têm o direito de passar no vermelho, está tudo parado, ele para, mas ele passa no vermelho depois, porque ele tem o direito de passar no vermelho, você entendeu? Não tem direito de porcaria nenhuma, eu não tenho direito de passar no vermelho. Porque eu estou de moto, eu não tenho que estar na frente de ninguém, eu não tenho que andar mais rápido que carro. A moto eu tinha um tio que me falava isso. Quando eu comecei a dirigir, ele falava, Daí, presta atenção, o carro não é para você correr. O carro é um veículo que vai te levar do ponto A ao ponto B. Ele é um meio de transporte. Então, o carro, você tem que dirigir dentro das normas normais, das normas legais, da velocidade legal, direitinho, respeitando o outro carro, tá? Tudo certinho. Então, nós temos, uma das coisas que a gente tem que ser como motociclista, a gente tem que ter a humildade de entender que as leis são para nós, que os sinais de velocidade, os sinais de trânsito, todos eles são para nós também, tá? Para não acontecer isso aqui, ó. Olha a cara dele, ó. Você tá vendo? O que ele fez para cair aí? Eu não sei, cara. Eu falei para minha IA, ela tem um nome que eu dei para minha IA, eu não me lembro agora o nome exato, mas é um nome de motociclista. Eu falei, ô fulano, eu quero que você me crie uma Tumbi com um motociclista experiente que foi ao chão, se preparando para se levantar depois de uma queda, porque cometeu um erro básico. E saiu isso aqui, tá? Então eu mandei ela fazer do jeitinho que eu queria. É claro que foi um pouquinho mais complexo do que isso, mas saiu isso aqui. Olha aí a cara de quem não respeita a moto, não respeita a si próprio e não respeita as leis. É essa aqui, tá? Essa é a cara de quem não faz nada direito. Por quê? Porque, cara, pelo amor de Deus, se o cara caiu, tem dois motivos para ele cair. Um, ele cai porque ele não sabe pilotar corretamente e acha que sabe, tem excesso de confiança, ou porque ele foi atingido por alguém. E se ele foi atingido por alguém, nós temos duas possibilidades. Ou é uma fatalidade mesmo, ou ele causou esse acidente andando em velocidade superior à velocidade da via. Como assim, Adail? Como que um cara que anda em velocidade superior à velocidade da via vai causar um acidente? Eu já presenciei, cara. Eu já vi isso acontecer. Eu estava no campo, tinha uma estrada e tinha uma porteira e eu tava no campo a pé, né? Eu estava tipo de férias assim. E aí um sujeito com uma caminhonete abriu a porteira tranquilamente, passou com a caminhonete sem entrar na estrada, era uma estrada de asfalto, fechou a porteira, sentou na caminhonete, deu partida de novo, olhou para um lado, tinha uma curva aberta. Olhou para um lado, não vinha ninguém. Olhou para o outro, não vinha ninguém. Saiu. Quando ele saiu, uma moto deu no meio da caminhonete. Mas como, ele não viu a moto? Não. Mas como que ele não viu, Adair? Simples. A estrada era uma estrada vicinal de 80 por hora, o cara vinha a 150 km por hora com uma moto esportiva. Quando ele olhou, não tinha moto nenhuma. Olhou para o outro lado, não tinha moto nenhuma. Nenhum trânsito. Na verdade, não é moto. Ele olhou para ver se vinha algum carro, alguma coisa.
Ele olhou, não viu ninguém. Ele olhou, não viu ninguém. Quando ele saiu, a moto deu nele. Sabe quantos segundos uma moto a 150 km por hora gasta para rodar 50 metros, 100 metros, 200 metros? Esses segundos aqui, ó. Isso aí. Não dá tempo. Quando você olha, não tem ninguém. Quando você sai acelerando, que encobre até se tiver com o vidro fechado, encobre até o barulho da moto que vem vindo, porque o escapamento está jogando o barulho para trás, né? E não dá tempo. Então eu já vi um monte de acidentes assim. O cara andando em alta velocidade, o sujeito de carro, com o maior cuidado, mas quem estava errado era o cara da moto, que vem em altíssima velocidade e o cara não viu. Isso acontece na cidade também, tá? Você quer ver na cidade como acontece fácil? Você está vindo, tá? Olha só como acontece isso. Você vem vindo e aí tem uma esquina. Aí você para na esquina, tá? Porque é preferencial do outro. E aí o outro passa, você olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, a hora que você sai, uma moto bate em você. A mesma coisa. O cara virou na outra esquina, mas virou em alta velocidade, e no tempo que você olhou para lá, olhou para cá, engatou primeiro para sair, o cara já percorreu o quarteirão inteiro e já bateu em você. Porque a velocidade na cidade é de 30, ou dependendo do lugar, até 15, 20 km por hora, e o cara estava 60, 70, 80, porque era a preferencial dele ali. E aí? Quem que é o culpado? O motorista ou o motociclista? Nesse caso específico, o motociclista. Então, eu sou o culpado. Como motociclista, eu sou o maior causador de acidentes se eu não tomar os cuidados corretos. Vocês concordam comigo? É assim que é. Sei que ninguém gosta disso, né? De ouvir isso, mas é a verdade. Tá ok, pessoal? É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém que está assistindo chegou agora, quer conversar alguma coisa? E mais uma vez, eu agradeço a você que está assistindo gravado, a você que está assistindo ao vivo, né? A Milka, muito obrigado. Você é um dos que se identificou aqui. Aliás, o único, porque várias pessoas já estiveram aqui e ninguém se identificou. E então, muito obrigado. E você que está assistindo gravado, cara, aproveita, usa. Vai ficar por pouco tempo no YouTube esse vídeo, tá ok? Essa série, inclusive, né? Olha o Paulo aqui, ó. O Paulo escreveu agora. Paulo Inácio, ótimas reflexões, muito, muito útil mesmo. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Amilcar. Eu agradeço de coração, o objetivo é exatamente esse, alertar ao máximo as pessoas. Quando eu falo aqui do exemplo de motociclista, eu não estou criticando o motociclista, tá? Entendo da seguinte maneira, eu estou alertando para o que pode acontecer, porque a gente dentro da moto também não percebe que a diferença de velocidade e de aceleração de uma moto em relação a um carro é muito grande. Ainda mais se for uma moto grande, tá? Se for uma moto grande, então, meu amigo, não tem o que fazer. É muito rápido. Segundos, 1, 2 segundos é suficiente para o camarada entrar na sua frente porque ele não te viu, porque você não estava ali quando ele olhou. Olha isso, tá? Então, muita atenção, muito obrigado, fico feliz pra caramba de conseguir fazer essas lives aqui, de conseguir não, de conseguir também, mas de estar fazendo essas lives ajudando alguém. E como eu disse, todo dia eu acordo com o propósito de ajudar pelo menos uma pessoa. Faça isso também, tenha certeza, você vai se sentir muito melhor também no trânsito, tá ok? É isso, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem e se Deus quiser, semana que vem, estamos de volta aí. Ó, Marco Antônio também, cara. Olha aí, Marco Antônio, apareceu agora o Marco Antônio aqui. Muito obrigado, grato pela aula. Eu que agradeço a tua presença aqui, Marco Antônio. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem. Semana que vem, eu acho que vai ser o último episódio dessa série Pilotagem Segura. Esse foi o 4. Tem o 1, o 2 e o 3 para vocês assistirem, tá ok? Tchau, tchau.